Olá! Nesse mês de agosto, a nossa Escola Bíblica Online terá como tema família. É muito importante estudarmos esse tema, uma vez que a família é um presente de Deus na nossa vida. Então seja muito bem-vindo e aproveite a aula de hoje, que terá como tema gerações. Olá, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. O nosso tema hoje será gerações. E sem dúvida nenhuma, o grande desafio atualmente é fazer com que as gerações possam viver, celebrar a vida e também servir juntas, entendendo que uma geração precisa da outra. Então guarde bem esse tema. Nosso tema hoje é gerações. Esse tema tem sido muito discorrido nos últimos dias. Muitas pessoas têm buscado o interesse sobre esse assunto, sobre genealogias, identidade pessoal, e também a geração atual é muito preocupada com o futuro, com aqueles que o sucederão. Inclusive, nós vivemos nesse contexto, um contexto de quem nos antecedeu e o contexto daqueles que nos sucederão. Recentemente, uma emissora mostrou muito bem isso em uma das suas programações, quando ela falou a respeito da busca das pessoas pela paternidade. Isso tem a ver com a identidade pessoal, tem a ver com o interesse do que nós temos visto hoje. Esse interesse pela busca da paternidade é justamente pelo significado de quem se é, da minha geração, da onde eu venho, e isso tem tudo a ver com geração e com esse interesse atual que as pessoas têm buscado sobre este assunto. Nós vemos que nós podemos compreender ou entender gerações pela nossa linhagem individual, isto é, os filhos que nós tivemos, ou os filhos, dos nossos netos, mas também compreender a nossa linhagem individual a partir daqueles que nos antecederam, os nossos antepassados, nossos avós, bisavós, tataravós e assim por diante. É importante também entender que existe uma geração corporativa, que tem a ver com a nossa identidade e responsabilidade mais ampla, pode ser ela social ou até mesmo corporativa no que diz respeito ao trabalho. Outra maneira de entendermos e compreendermos geração pode ser as gerações espirituais. São aquelas pessoas com quem nós nos identificamos espiritualmente. Na igreja ou no mundo cristão, nós chamamos assim, este é o meu pai na fé, esta é minha mãe na fé, ou até mesmo se você é alguém de um discipulador, você vai poder dizer, esses são os meus filhos na fé. E por que gerações? Por que gerações? Assim como a gente vê na imagem essa menina perguntando, por que gerações? Porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que se relaciona com as gerações. Deus é um Deus que usa as gerações para estabelecer e cumprir os seus planos. As gerações são fundamentais no plano de Deus. Como nós vemos aqui, Deus é um Deus geracionais. As gerações são fundamentais no plano de Deus. Eu e você, a minha e a sua geração é fundamental para o cumprimento dos planos de Deus. Há um texto em Isaías 41, versículo 4, e quando Isaías diz o seguinte, ele fala, quem chama as gerações à existência é o Senhor. Ele diz, quem chama as gerações à existência desde o princípio? E o texto diz, eu, o Senhor, chamo as gerações. Do início ao fim das Escrituras Sagradas, lá de Gênesis até o final do Apocalipse, nós vemos Deus se manifestando, se revelando, usando, falando através das gerações. No início, ele disse ao homem, sede férteis e multipliquem-se, isto é, cresçam, criem gerações. E nós vemos então de Adão e Eva, Caim e Abel. E no último livro do Apocalipse, nós encontramos geração. Quando Jesus, no Apocalipse 22, versículo 16,
ele diz: eu sou a raiz, o descendente de Davi, a estrela da manhã. Jesus, o Cordeiro de Deus, participou das gerações para que a sua salvação pudesse alcançar cada uma das gerações, a minha e a sua geração. Então isso quer dizer, isso significa para nós que as gerações, o tema da nossa aula, são partes fundamentais no plano de Deus, porque Jesus veio, habitou em gerações, para que a minha geração e a sua geração pudesse ser alcançada com a salvação. Mas também podemos perguntar, quais são as gerações? Quais são as gerações? Eu gosto muito dessa imagem, porque nós vemos aqui quase que uma senhora como uma árvore, não é? Quase que essas mãos como uma raiz, como uma árvore que ela expande as suas raízes, estende as suas raízes para buscar nutrientes. As gerações precisam umas das outras para serem saudáveis. E essa mulher ou essa senhora, essa matriarca, representa muito bem através dessa imagem. É muito interessante quando a gente pensa em gerações, porque eu queria perguntar para você, você já ouviu a expressão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Na Bíblia nós encontramos inúmeras referências de genealogias, isto é, de gerações. Algumas são mais citadas, outras nem tanto assim. Algumas gerações são amplamente discutidas, conhecidas, outras passam rapidamente, quase que despercebidas na palavra de Deus. E na palavra de Deus a gente encontra inúmeras gerações. Há histórias de famílias inteiras, como eu há pouco disse. E nós conhecemos essa expressão conhecida como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu quero chamar a sua atenção também, porque esse texto, olha só o que esse texto fala representando gerações. O texto de Êxodo 3,15 diz: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Olha só a importância da geração. As gerações revelam a glória, o poder, o domínio, a salvação, a fidelidade de Deus. E nós vemos que existem inúmeras gerações. Inúmeras gerações. Nós podemos então dizer que, voltando apenas um pouco, as gerações hoje na modernidade são estudadas através das áreas da ciência, psicologia comportamental, principalmente na área do RH, e outras ciências também, como marketing, a questão do consumo. As gerações são muito estudadas hoje justamente para serem alcançadas, para serem conhecidas e melhor assistidas ou atendidas dentro do interesse de cada dinâmica e cada ciência. Nós podemos então ver que existem algumas gerações. A primeira delas, segundo aí as pesquisas da modernidade, os veteranos, são os tradicionais, vamos dizer assim, pessoas acima de 75 anos. Essas pessoas são aí de grande experiência, elas têm fidelidade com a empresa, né? Você deve se recordar talvez de algum avô, alguém que você conhece, trabalhava-se durante anos numa empresa, décadas, ganhava-se relógio, ganhava algum memorial que representasse a fidelidade daquele funcionário, daquela pessoa, aquela empresa. Valorizam muito o sacrifício, né? São pessoas que gostam muito do trabalho e são mais conservadores, compatriotas, né? Então são gerações. Eu quero aqui falar rapidamente sobre gerações, não dá para a gente entrar em todos os detalhes, apenas para que a gente entenda esse tema geral, gerações, o que tem nos apresentado. Depois dessa geração dos veteranos aí, faixa de 75 a 100 anos mais ou menos, né? E nós temos ainda na igreja muitas pessoas, nós temos na família muitas pessoas que já estão aí nesta fase. Depois nós temos os baby boomers, chamados aí
por aqueles que estudaram esse assunto, que são aqueles que são do pós-guerra, que nasceram num período pós-guerra, e que o período pós-guerra foi um período onde houve uma explosão de população. Taxa de natalidade cresceu demais nesse período, então eles são chamados estes baby boomers. Eles também têm muita dedicação ao trabalho, capacidade de fazer carreiras, são aqueles também que estabelecem carreiras sólidas de sucesso, são pessoas que exercem um grande papel de compromisso, são pessoas muito compromissadas, questão de horário, de cumprimento de tarefas, né? Uma geração idealista, justamente também pela sua época, né? Nós temos aí nesse período desenvolvimentista, Juscelino Kubitschek, né? Nesse período pós-guerra que, como eu disse. Então, são gerações muito próximas, essas duas, gerações mais conservadoras, que não tinham tanta tecnologia como nós temos hoje. E depois a gente tem a geração X, essa geração 1960 até 1979, aí, entre 40 e 60, a minha geração, eu peguei o finalzinho já dessa geração, que é o advento, então, que surge da informática, do computador. Essa geração já tem uma mente mais aberta, cidadão do mundo, porque processo de globalização também. É uma geração bastante competitiva, tanto é que eles abrem os próprios negócios, né? É uma geração onde se vê um grande número de empresários, né? Pensando aí para essa geração. Também é uma geração que respeita muito a questão da disciplina, a hierarquia, busca muito a estabilidade econômica, familiar, assim como um reflexo dessas gerações anteriores. Depois nós temos a geração Y, que é 1980, 95, 25 e 40 anos, é a geração aqui na igreja que nos ajuda demais com a tecnologia, que sem dúvida nenhuma sem eles seria impossível, inclusive, estarmos aqui gravando essa aula. Então, nossa gratidão às gerações que são mais novas e que nos ajudam a chegar até você nesse momento, porque talvez se dependesse da geração, a partir da minha para trás, seria muito difícil a gente estar aqui. Essa é uma geração mais flexível a mudanças, diferente das anteriores, que são mais fixas, difíceis à mudança, uma cultura da interatividade, tendência já do trabalho, a tendência de mobilidade no trabalho é muito grande. Diferentemente das gerações anteriores, que havia uma estabilidade, essa geração já consegue trafegar em várias áreas ao mesmo tempo, tem várias formações, se conectam às formações profissionais, intelectuais para poder, então, cumprir, ganhar o seu dinheiro. É uma geração que tem bastante consciência social, é bastante ativista, é uma geração que vai aumentando com o passar do tempo o seu ativismo, a sua preocupação social, mas também é uma geração bastante individualista, né? E muito autossuficiente. Cada geração vai ter o seu traço, cada geração vai ter a sua dinâmica. E chegamos então na geração Z, de 95 a 2000, que são aí entre aqueles que têm 10 e 25 anos. Essa é uma geração mais seletiva, mais crítica, já são nativos digitais, nasceram com a tecnologia, não conheceram o mundo sem internet, não conheceram o mundo sem tecnologia. São muito autodidatas, até porque nós vivemos nesse universo online. Nós estamos aqui realizando uma aula bíblica online. São multitarefas, preocupados com dinheiro, também bastante ativistas, não só no sentido do trabalho, mas por serem multitarefas, mas também ativistas nas causas sociais, nos envolvimentos com relação à sustentabilidade. E então chega para nós o grande desafio, não está aqui projetado, mas o grande desafio de uma nova geração, a geração Alfa, e é a geração a partir de 2010. Estes são 100% nativos digitais, já nasceram com o tablet, com o celular na mão. O que eu quero dizer, mostrando isso para você, que as gerações são diferentes, as gerações são diversas, nós somos diferentes, mas um precisa do outro para cumprir o projeto de Deus na Terra. Cada geração tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Cada geração
tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Talvez você olhe para a sua geração e olhe para trás e diga, nossa, a nossa geração é uma maravilha. Nunca que eu gostaria de ter nascido na geração da minha avó ou do meu pai. Mas cada geração tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E com humildade e respeito, existe a oportunidade de aprendizado e crescimento para todos. Isso é muito importante para todos nós. Mas também, nós vemos que uma geração pode impactar a outra. Como uma geração impacta a outra? Por que gerações? Porque Deus é um Deus geracional. Quais as gerações? As mais diversas. Somos diferentes, nascemos em épocas diferentes. Há um texto muito lindo na Bíblia que diz que Davi nasceu no tempo determinado da sua geração e nela ele cumpriu o projeto de Deus e então morreu. Como uma geração impacta a outra geração? Quem impactou profundamente a sua vida? Qual memória você tem? Talvez você tenha uma memória negativa. O Senhor Jesus pode curar isso, pode restaurar a sua vida. Mas talvez você tenha uma memória muito positiva de alguém que de alguma forma impactou profundamente a sua vida. Uma geração deve e tem que impactar a outra geração. Na Bíblia, nós encontramos gerações que impactaram uma a outra. Nós temos aqui, então, o exemplo de Timóteo e Paulo, uma geração de mentor e mentoriado, uma geração de liderança que um apoiou o outro em diferentes fases da vida e etária, e os dois cumpriram o projeto de Deus. Mas Timóteo só foi o que foi um pastor em Éfeso, um pastor a quem Paulo brilhantemente soube trabalhar e permitir então que Deus usasse. Tinha uma herança, ele recebeu um impacto na sua geração familiar. Então nós vemos, conforme o texto diz, recordo-me, Paulo dizendo a Timóteo, da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. A vida destes dois homens mostram a importância, no que diz respeito às gerações, da interdependência das gerações. Nós precisamos uns dos outros. Nós vamos ver um depoimento agora que fala justamente sobre esse impacto de uma geração na outra. Falar sobre o impacto que o cristianismo tem através das gerações, para mim é bem pertinente. Meu bisavô ensinou a minha avó sobre os caminhos do Senhor. A minha avó ensinou a minha mãe sobre os caminhos do Senhor. A minha mãe ensinou eu, o Eduardo e a Érica sobre os caminhos do Senhor. Eu ensinei e continuo ensinando a Ana Júlia, a Maria e o Gabriel sobre os caminhos do Senhor. E isso tem sido impactante para nós, no sentido de que o reino de Deus continua perpetuando. Nós somos esses agentes. É o nosso chamado. O nosso primeiro chamado é a nossa família. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6 diz assim: que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Esse é um mandamento de Deus. E serve para mim, serve para você. Assim a gente vai conseguir impactar as demais gerações. Eu oro para que Deus continue tendo misericórdia da nossa família e que isso se propague por mais e mais gerações, porque a glória final disso tudo é dele. Como nós vimos no vídeo, testemunho do Emerson, quando as famílias nutrem espiritualmente seus filhos, fundamentos permanentes acompanharão estes filhos. Olha, eu quero ler de novo. Onde famílias nutrem espiritualmente seus filhos, fundamentos permanentes acompanharão a vida dos seus filhos. Isso está escrito no livro Conectando Gerações, da pastora Daphne Kirk. O Emerson leu Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 é, vamos dizer assim, é um manual prático
nosso para impactar uma geração no que diz respeito à fé em Cristo. Ali está, ensine, converse, na casa, se você estiver andando, ao se deitar, ao se levantar. Ali diz, coloque ela na testa, amarre no braço, ou seja, fale, impacte, anuncie a outra geração. Isso é extremamente importante. Quando nutrimos, fundamentos permanentes irão acompanhar. Por quê? Porque cada geração tem a capacidade de impactar a outra, de forma positiva ou de forma negativa. E eu espero que, assim como o meu desejo, como pai, é impactar a minha próxima geração, a geração que já está acontecendo, de forma positiva, assim como certamente você está desejoso de ver a sua geração servindo ao Senhor. Existem várias maneiras de impactar, como nós vamos ver aqui na tela. Nós podemos impactar através da família. A família, origem, história, os valores internos, as experiências internas daquela família. A família é fundamental, é o núcleo menor da sociedade, é onde tudo acontece, é onde tudo desponta. É o primeiro lugar onde a educação, seja ela oral, seja ela moral, seja ela qual for, é o primeiro lugar que acontece a educação. Depois, nós também podemos impactar uma geração de forma emocional, que são os vínculos afetivos, de cuidados, os valores morais, éticos, a maneira como lidamos, na convivência, nos relacionamentos interpessoais, internos, mas também isso pode acontecer de forma externa, podemos impactar pessoas através dos nossos relacionamentos de cuidado, pastoreio mútuo, como chamamos na igreja. Também podemos impactar de forma educacional, através do ensino, através da educação, do apoio, da participação. Esse tempo de pandemia tem nos ajudado a rever valores. Esse tempo de pandemia, o fato de estarmos em distanciamento e mais em casa, e inclusive hoje as aulas, a educação, seja ela no Brasil todo e mundial, através do EAD, tem nos feito restabelecer valores que nós como sociedade havíamos perdido, que a geração atuais de pais havia perdido. Estamos tendo a oportunidade, eu sei que é difícil, sei que está sendo um tempo muito difícil para todos nós, mas também é um tempo de revermos, é um tempo de fazermos uma autoavaliação como família, do impacto que estamos causando. Eu não digo só um impacto espiritual, religioso, mas um impacto emocional, moral, pais brincando mais com os filhos, pais mais presentes em casa. Isso tem, sem dúvida nenhuma, em dias tão difíceis, em um ano que ficará marcado para a história, mas também um ano que ficará marcado por uma, vamos dizer assim, uma restauração das gerações, a restauração dos vínculos, dos afetos, dos laços. Então nós podemos também, no que diz respeito ao impacto educacional, e não só a educação, mas cursos, esportes e tantas outras coisas. Há também o impacto financeiro. Gerações são impactadas financeiramente, às vezes de forma negativa e às vezes de forma positiva. E eu digo com o fruto do trabalho, a herança, bens, não é? As gerações que brigam terrivelmente por herança e criam crises muito ruins na história da família. O impacto religioso também é outro impacto muito importante, como nós vimos no depoimento do Emerson. Então, através do discipulado, através do Deuteronômio 6, através daquilo que é cotidiano, que vai acontecendo. Esses dias estava caminhando com meu filho e ele está lendo os evangelhos e ele perguntou: pai, por que tantos nomes na Bíblia? Eu falei: filho, porque Deus é um Deus que age nas pessoas, é um Deus que age entre as gerações. Caminhando, conversando, é assim que a Bíblia ensina. Então, que você possa entender muito essa questão, a importância dessa questão.
Nós vamos agora assistir um outro depoimento que também fala do impacto da família. A influência da geração anterior na minha formação educacional e moral foi bastante significativa. Eu fui criado por tios, pelo fato de ser órfão de pai e mãe desde os 10 anos de idade, e isso me fez com que eu tivesse uma formação moral e educacional bastante firme. A minha tia, uma mulher analfabeta, mas que tinha muitos conhecimentos, né, de ensino, de vida, de experiência de vida, e ela me obrigou a estudar. Ela ia na escola, ela frequentava, ela não ia no dia da reunião de pais e mestres, mas ela aparecia na escola a qualquer tempo para perguntar para a professora, para a diretora, quando eu estava saindo, como era o meu comportamento, e exigia disciplina o tempo todo. Isso me animou e eu gosto por estudo até hoje. Moralmente eu não preciso nem falar, porque na realidade ela exigia da gente tantas coisas, e isso eu peguei como ensinamento positivo para a minha vida e tentei transmitir para a vida dos meus filhos, tanto do Gabriel como do Marcos Augusto que aqui está. Para mim foi um privilégio enorme ter esse subsídio da geração anterior na fundamentação e a importância do estudo, não é? Então, para mim, isso foi um pouco mais fluido. Também despertei, não é, logo no final da adolescência, início da juventude, o gosto por estudar, muito ancorado no meu trabalho e nos estudos que meu pai desenvolveu e desenvolvia naquela época e o faz até hoje. E a implicação disso dentro da minha moral é quase que indissolúvel dentro desse processo, uma vez que hoje, pai da Maria, eu vejo a importância dos ensinamentos cristãos, vejo a importância do ensino continuado, né, do respeito, da família como o cerne da nossa permanência aqui no campo terreno, não é? E tem sido um prazer, tem sido um privilégio várias vezes ter a oportunidade de falar para Maria alguma orientação, algum conselho, mesmo ela ainda com 3 anos, mas quando eu falo, eu escuto aquilo que um dia eu escutei do meu pai. Então, para mim, tem sido um privilégio. Então, como nós vimos nesse outro relato, como cada geração é fundamental. Pastor Billy Graham disse que cada geração é crucial. Isso quer dizer que não dá para perder tempo, não tem volta, não vai acontecer de novo. Cada geração é crucial, assim como cada geração é estratégica. Precisamos agir agora, precisamos começar agora a honrar a Deus através do cuidado das gerações. Você se lembra, o nosso tema é gerações, na busca de tentar viver, celebrar e servir juntas. Esse é o nosso desafio, e eu não tenho dúvida que aqueles que se rendem a Jesus, aqueles que se amoldam de acordo com o padrão de Deus, irão conseguir viver juntos, irão conseguir ter gerações saudáveis, apesar do que vem, apesar das dificuldades que todos nós enfrentamos e que cada geração enfrenta. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê isso, é um ciclo de impacto nas gerações que acontecem. Quero convidar você a ver comigo o Salmo 78. O Salmo 78 fala a respeito de um impacto, de um ciclo que causa impacto em uma geração. O Salmo 78, ele diz: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os encobriremos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então, eles porão a confiança em Deus, não esquecerão dos seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Há um ciclo que aqui, então, ele aparece. Isso porque todos nós somos responsáveis pela próxima geração. E esse salmo, ele vai nos ajudar a lembrar que os avós são responsáveis. A geração que antecedeu, um avô pode, uma avó pode ser um instrumento de bênção na sua geração. Um avô, através da sua oração,
através do apoio aos pais, através do ensino também, não somente do ensino da vida, mas da fé. Eu conheci uma avó de uma família que eu sou amiga, que quando os netos eram pequenos e ficavam com ela, ela cantarolava os corinhos, os cânticos infantis. É uma geração que nasce conhecendo aquilo que Deus fez, conforme o Salmo. O Salmo diz: nós vamos contar, não vamos esconder, não vamos encobrir aos nossos filhos aquilo que Deus é, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Assim também é a nossa responsabilidade como pais. Nós somos responsáveis pela nossa geração. Uma pastora que trabalha com criança, num dos seus livros, Nascido para um Tempo Como Este, ela diz que os pais são líderes chaves no discipulado dos seus filhos. Eu e você temos uma grande responsabilidade. Não podemos delegar esta responsabilidade para outros. Ela é nossa, pertence a nós. Não delegue aquilo que Deus colocou na sua mão. Nosso tema é gerações. A geração é muito importante. A sua geração e aquela que é posterior a você. É nossa responsabilidade. Mas também os filhos, os jovens, os adolescentes, as crianças. Todos nós somos responsáveis pela nossa geração. Nós temos aqui na igreja, por exemplo, ministérios específicos, ministério geracional, como por exemplo, com juventude, com adolescente, que são caminhos, são pontes de alcançar a geração e revelar Jesus, revelar a salvação que há em Cristo Jesus. Mas também é um ambiente de crescimento, é um ambiente de partilha social, é um ambiente de partilha psique-emocional, é um ambiente de gerações juntas, conectadas, talvez as gerações iguais, mas também um ambiente de gerações diferentes. E este salmo fala de 5 gerações. Ele fala dos filhos, dos filhos dos filhos e dos filhos que ainda virão, que ainda nascerão. Então, eles porão a confiança em Deus. Quando nós, na nossa geração, servimos ao Senhor, cumprimos o projeto de Deus, podemos dizer, como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus é um Deus de geração em geração. É muito importante conhecermos e entendermos isso. Os filhos dos filhos e dos filhos. 5 gerações. A pastora Daphne Kirk disse que Deus deseja que sejamos seus parceiros na liberação. Olha só isso. Deus deseja que sejamos seus parceiros na liberação daquilo que é bom nas gerações passadas e na mudança do destino das gerações que virão. Os filhos, os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Precisamos liberar uma voz profética sobre a nova geração, que será uma geração do Senhor. Mas também, nós olhamos para a nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja geracional. A IPI Central e as gerações. Nós somos uma igreja geracional. Nós temos pastoreio geracional. É tão interessante porque ao longo da história da IPI Central, nós vemos uma preocupação com as gerações. Na sua liderança, no seu pastoreio, nós temos pastores de gerações. Nós temos líderes de gerações. Nós temos liderança de células de gerações. Nós temos a preocupação com isso, porque é um pastoreio específico para uma geração específica. Ainda que as gerações precisam se conectar, andar juntas, mas elas têm a sua especificidade e precisam, nessa especificidade, serem tratadas, ajudadas, acompanhadas. Nós também temos, na nossa igreja, uma preocupação muito grande com a questão da educação cristã. Temas diversos para uma geração diversa. Alcançamos várias faixas etárias. Alcançamos desde a criança mais na sua mais tenra idade,
ali já nos seus primeiros anos de vida, até aqueles que já estão na experiência, na maturidade da vida, que nós chamamos biblicamente dos anciãos, aqueles que já têm as suas madeixas mais esbranquiçadas, que a educação cristã, ela começa na nossa vida desde quando nascemos até quando morremos. Isso não para. O aprendizado, o conhecimento. Então nós atingimos famílias com a educação. Casamentos são restaurados, paternidades são restauradas. Jovens, adolescentes conhecem, aprendem valores que depois vão levar para a sociedade, que depois vão usar isso no seu dia a dia. Pessoas de caráter, uma geração que vai impactar através do caráter de Cristo na vida delas, através da educação, do pastoreio, mas também temos uma preocupação, porque somos uma igreja geracional e os ministérios locais, nós vemos isso como algo que floresce, várias gerações juntas. Nós temos na nossa liderança pastores mais experientes, mais jovens. Na nossa liderança, os presbíteros, nós temos presbíteros mais maduros e presbíteros jovens. Nos ministérios diversos, até mesmo no ministério infantil, Central Kids, nós temos crianças de 11 anos ajudando. Então, é muito importante a gente entender isso, porque para cumprir a nossa missão, a missão da igreja, nós precisamos estar juntos. Eu quero concluir dizendo a você que Deus quer usar as gerações. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você na sua geração. Eu quero também dizer a você que as gerações são diferentes, mas Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada um na sua geração. Uma geração deve ajudar a outra a cumprir o seu chamado. Talvez você esteja me ouvindo e dizendo, realmente eu preciso fazer mais. Ou talvez você diga, eu tenho feito, graças a Deus. Deus tem me dado sabedoria para marcar e impactar a minha geração. E na igreja, as gerações juntas devem glorificar a Deus. Nosso tema foi gerações, viver, celebrar e servir juntas. Sem dúvida esse é o grande desafio. Quando nos conectamos, entendemos que fazemos parte do plano de Deus, vamos viver juntos. Vamos nos alegrar juntos, vamos celebrar a vida juntos, celebrar as diferenças. E com isso vamos conseguir servir juntos, aonde quer que estejamos. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Falar sobre gerações é um assunto muito amplo, mas falar sobre gerações é falar sobre o plano de Deus revelado aqui na terra. Jesus veio de uma geração, a descendência de Davi, e Deus quer usar a sua geração para impactar a outra geração e então assim cumprir os planos e os projetos que Deus tem para a sua vida. No próximo domingo, nós teremos como tema finanças na área da família. Fique atento, fique ligado, não perca essa aula com o professor Marcos Lima. Bom, nós estamos aqui cada dia aprendendo mais. E como eu vou dizer sempre, conhecer nunca é demais. Que Deus o abençoe e um grande abraço.